Deus. Nós viemos aqui para nos relacionar um com o outro e principalmente com o Senhor. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando que muitas vezes a gente vem para a igreja e o máximo que a gente conhece do irmão é a nuca, né? Fica olhando a nuca do irmão o tempo todo. Olha aí para quem está atrás de você e fala, esse é o meu rosto. Ó. Você estava vendo a minha nuca, estava vendo a minha calvície, meu cabelo aí, mas agora está aqui o meu rosto que é muito melhor do que a minha nuca. Esperamos, né? Deus abençoe, é tão bom ser igreja, é tão bom ser família Zoe, junto com os irmãos. Nós estamos felizes, quero reforçar o que a Cíntia já disse aqui. Você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, mas ainda está nos visitando, você é parte tão importante para nós aqui, sinta-se mesmo à vontade. E eu quero agradecer muito, irmãos, porque essa é uma noite para nós especial demais. Nós entendemos que de tempos em tempos o Senhor gera no nosso coração e nós simplesmente comunicamos à igreja, né? Repartimos isso com a igreja. Quando uma estação nova acontece, uma estação nova surge, e o que nós fazemos é trazer para a igreja essa palavra profética e compartilhar com os irmãos. E cremos então que essa é uma noite chave para nós como igreja, uma noite de transição. E antes de eu repartir com os irmãos algumas coisas que faremos aqui hoje, queria pedir para você fechar os seus olhos, por favor, colocar aí a sua mão no seu coração, para nós termos ainda uma palavra de oração. Isso, peça agora o Espírito Santo para ministrar a sua vida, peça agora o Espírito Santo para falar com você, peça ao Espírito Santo que essa noite ele marque a sua vida, em nome de Jesus, de uma forma inesquecível. Você não veio aqui para se encontrar apenas com seu irmão, com sua irmã, com alguém que te convidou. Você veio aqui para se encontrar com Ele mesmo. E Ele está aqui. Ele está aqui. E nós esperamos que essa seja uma noite que marque a sua história, que não seja apenas uma mudança de estação para a comunidade Zoe, mas que seja uma mudança de estação para a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Aqueles também que estão espalhados por todo mundo, aqueles que agora te adoram, cultuam o seu nome, os nossos irmãos da Rede Zoe, onde estiverem, nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que essa seja uma noite marcante para todos nós. Nós recebemos, ó Deus, com gratidão, a sua direção para nós, a sua direção para a nossa casa, a sua direção para a nossa família da fé. E nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que sempre tem falado ao nosso coração. E hoje, com tanto temor, nós queremos nos abrir para aquilo que o Senhor tem para nós para o ano de 2025. Pai, em nome de Jesus, nós oramos repreendendo toda a obra das trevas, toda a ação do inferno, toda a distração, tudo aquilo que tenta roubar de nós a boa semente, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos um tempo de uma nova estação vindo sobre cada um, hoje, a partir de agora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Bom, a maioria aqui já está familiarizado com isso, mas talvez você que está nos visitando, para você seja uma novidade. Todos os anos nós separamos um tempo de oração, de jejum, eu e Suelen, depois junto com a nossa equipe pastoral aqui de Laranjeiras, nós também temos uma equipe que nos ajuda a liderar toda a Rede Zoe, compartilhamos com cada um desses pastores, e então nós temos a confirmação de uma palavra profética que irá nos dirigir, nos conduzir por toda uma estação. E esse ano não foi diferente, fizemos isso, oramos a Deus e entendemos de Deus uma palavra assim que está queimando no nosso coração e você logo vai saber qual é. Mas antes eu quero que os irmãos entendam, isso para nós não é cumprir uma agenda. Isso para nós, irmãos, não é simplesmente uma necessidade, nós nem precisamos, não tem ninguém cobrando a gente. Nós não fazemos isso porque tem que fazer, nós fazemos porque até então o Senhor tem nos dirigido a fazer isso.
E também queria que os irmãos entendessem que há sempre um processo de construção. Nunca surge uma palavra do nada. Nunca é assim, vamos ver qual é a palavra do momento. Não, é uma construção. Coisas que Deus já vem fazendo na nossa vida, coisas que Deus já vem falando ao nosso coração. Algumas vezes eu e Suelen ficamos assim, nós já sabemos qual é a direção, mas qual é a palavra? Ainda não chegou a palavra. E houve um tempo agora, um mês mais ou menos atrás, eu e Sueli estávamos orando, clamando a Deus, porque a gente entendia para onde, mas não entendia a palavra exata que nos conduziria em 2025. Depois disso, irmãos, nós temos ainda outros trabalhos, e ainda uma reunião com a Natane, que é sempre quem nos ajuda a preparar a imagem, porque nós percebemos que muito do que a gente tem no coração, às vezes vai ser traduzido através de uma imagem. Vocês se lembram da imagem desse ano? Que linda que é! Aquele coração com veias, que são na verdade raízes e tudo aquilo inflamado. Tudo isso, irmãos, é resultado de uma ação do Espírito Santo, para nos fazer entender a direção dele. Enquanto eu e Natane conversávamos esses dias, Suelen estava junto também, a gente falava, olha Natane, é mais ou menos isso. Mas a gente não entendeu ainda como isso vai ser tão claro. E ela na hora falou, eu tenho uma ideia. E eu sei que é do Espírito Santo. Depois disso tem um outro rapaz que vai nos ajudar com o vídeo. E eu falei, olha, é assim, mas eu não entendo bem. E ele, essa madrugada, 3 horas da manhã, ele me mandando mensagem, Deus falou comigo, vai ser dessa forma. E eu quero que os irmãos então saibam que tudo é feito debaixo de muita orientação de Deus. Muita orientação do Espírito Santo. Não é um processo de marketing, não é uma construção de uma marca, pelo contrário, nós não precisamos disso. A maior marca que nós temos é a cruz de Cristo e ela é preciosa demais e suficiente. Então tudo isso é para que a gente entenda, num ajuste mais fino do Espírito Santo, qual é a direção que Ele tem para nós para o próximo ano. Amém? Eu quero só te relembrar, lá atrás nós temos um painel, uma parede, onde nós temos todos os anos ali as direções que o Senhor nos deu. Em 2018, quero te lembrar, 2018 nós tivemos o ano do novo de Deus. 2019, o ano da ativação. Quem lembra do ano da ativação? 2020, ano de transbordar. 2021, ano do primeiro amor. 22, ano da oportunidade. 2023, o ano da profundidade. 2024, que é esse ano, o ano de avivamento. Que ano poderoso. E agora, 2025, nós cremos que Deus tem algo ainda maior. Cremos que Deus vem construindo coisas em nós, para que tudo o que já passou seja apenas o prenúncio, o aperitivo daquilo que Ele vai fazer a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Nós temos um vídeo, vou pedir para apagar as luzes, por favor, preparar bem direitinho, para a gente não perder nada. Isso. Acompanhe esse vídeo com a gente, por favor, e receba o tema de 2025 para o seu coração. Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia em cada estação da nossa jornada. Ano após ano, Ele revela sua vontade, conduzindo-nos a lugares mais profundos. Por meio dos temas proféticos, temos experimentado sua direção clara, preparando-nos para tudo o que Ele nos tem reservado. 2023, ano da profundidade. Raízes profundas. Foi um tempo de nos voltarmos ao Senhor, de buscar lugares secretos, longe dos olhares humanos. Nossas raízes avançaram para águas vivas e algo grandioso começou a ser formado. Essa profundidade gerou firmeza e força sobrenaturais em nossos corações. Então veio 2024, o ano de avivamento, paixão profunda, com raízes bem firmadas. Experimentamos uma conexão com Deus como nunca antes. Um fogo invadiu nossos corações, acendendo uma chama que não se apagará. A seiva do avivamento fluiu intensamente em nosso interior, trazendo vida e renovação. Agora, Deus nos chama
para uma nova estação. Nutridos pela seiva que flui de um relacionamento profundo com o Senhor, estamos prontos. Aprofundamos nossas raízes e lançamos sementes apaixonadas. Confiamos que a colheita será abundante e veremos tudo o que Deus tem para nossas vidas. Toda boa árvore precisa de 3 elementos principais: raízes profundas, troncos fortes, galhos frutíferos. Há uma promessa sobre nós. A casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. 2 Reis, capítulo 19, versículo 30. E Jesus nos ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Mateus 7, 16 e 17. A nova estação chegou. A árvore já está pronta. Jesus disse em João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2025, o ano da frutificação. Pode ficar de pé, por favor? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós declaramos o tempo de frutificação sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós declaramos, ó Deus, uma frutificação intensa, abundante, em todas as áreas da nossa vida. Tomamos posse dessa nova unção, tomamos posse dessa nova estação para as nossas vidas. E declaramos que viveremos toda a abundância do céu sobre nós aqui na terra. Eu abençoo, Pai, libera essa palavra profética sobre cada um dos meus irmãos, cada família que está aqui, cada pessoa que agora nos acompanha pela internet, em toda a Rede Zoe. Uma nova estação frutífera, com raízes profundas, com troncos fortes, com galhos frutíferos. Nós experimentaremos o tempo de maior abundância e frutificação das nossas vidas até aqui, em nome de Jesus. Receba dessa unção, receba dessa promessa, receba disso sobre a sua vida. Tudo na sua vida vai frutificar, todas as áreas da sua vida frutificarão. Chegou a nova estação sobre você. O ano de avivamento não acabou, o ano da profundidade não acabou, mas agora o Senhor soma tudo isso. Há uma nova estação sobre você e há uma frutificação intensa na sua casa, com seus filhos, nas suas emoções, na sua saúde, nas suas finanças. Uma frutificação abundante e poderosa chega sobre você a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O ano da frutificação começa agora. Amém? Dê um abraço em quem está do seu lado e diga: seja bem-vindo ao melhor ano da sua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode se sentar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, irmãos, ao melhor ano da sua vida até aqui, o ano da frutificação. Amém? Glória. Quem que acertou? Deixa eu ver quem acertou o tema. Não é verdade. Não é verdade. Não, o Francis ergue a mão, não tem nem vergonha. O pessoal ergueu a mão, eles deram 20 temas. Aí eu acertei. Não, aí não adianta, né? A Vivi chegou a falar tema que já foi até, Vivi. Agora ele ergueu a mão que acertou, né? Eu vi que o pessoal fez até bolão com o tema aí. Muito bom. Em toda a Rede Zoe, em todo lugar onde tem uma igreja conectada a nós, em todo lugar nós cremos, e o Senhor está fazendo isso agora em muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil. O ano da frutificação se inicia e nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Amém? Mas o que será então o ano da frutificação? Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com você o texto base para esse ano, que é João capítulo 15. João capítulo 15, que lindo que ficou. Dá para colocar aqui a logo, por favor?
A logo do ano da frutificação, você tem aí, Ariel, para colocar, será? Esse aí. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que lindo. Você pode perceber que é uma árvore, mas ela tem raízes. O seu tronco é uma cruz. Foi isso que Deus falou com a Natane, né? Sobre nós não queremos mais ver apenas frutos, mas frutos que se pareçam com Jesus, com a marca dele. E aí, galhos frutíferos, você vê ali frutos maduros, a raiz continua ali, a seiva está passando, que é o avivamento. E agora essa árvore está pronta, aleluia. Você é uma árvore pronta, amém? Uma árvore pronta que vai gerar muito fruto em nome de Jesus. João capítulo 15, é um versículo que nós sabemos ele assim, decorado. Versículo 5, Jesus é quem está falando. É legal você entender o contexto em que esse texto está colocado, irmãos, porque se você percebeu, o capítulo 14, Jesus está se despedindo dos discípulos. Capítulo 14, ele está se despedindo, ele fala, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos. Ele está falando sobre a sua partida, e no capítulo 15 ele está ensinando que a única maneira da gente suportar essa estação, e o modo correto de suportar essa estação, quando ele ainda não tiver voltado, vai ser permanecendo nele e gerando muito fruto. A sequência do texto, irmãos, é Jesus indo para o jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Então você percebe que há um contexto aqui especial, o texto não está solto, isso é muito importante. O texto que vai nos conduzir durante esse ano todo, o ano da frutificação é: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o texto, irmãos, que vai ser o texto base para esse tema, que vai nos conduzir durante todo o ano de 2025. Bom, eu quero pedir a você que faça uma coisa. Feche os seus olhos, por favor, por um tempo. Eu quero introduzir esse assunto de uma maneira que você consiga visualizar. De olhos fechados, eu queria que você imaginasse agora uma sala muito bonita. Imagine uma sala bonita, com móveis bonitos, bem iluminada. Conseguiu imaginar essa sala? É uma grande sala, não é uma sala pequena, é uma grande sala. E você vê que essa sala está bem arrumada, ela tem flores bem bonitas, uma iluminação bonita, móveis bem bonitos, chique demais. E as pessoas estão chegando ali nessa sala. Elas estão entrando na sala, elas estão com roupa de gala. Consegue imaginar? Seus amigos, pessoas que estão entrando ali, elas têm uma roupa de gala, elas estão conversando, elas estão refletindo, elas estão felizes, estão sorridentes. E de repente, nessa sala é colocada uma caixa bem bonita. E agora toda a atenção se volta para essa caixa. Está todo mundo olhando para essa caixa. E quando você percebe essa caixa, eles estão olhando bastante para essa caixa. E o que tem dentro dessa caixa é você. É você que está ali dentro, é o seu velório. É você que está ali dentro e eles estão olhando. Eles estão conversando sobre a sua vida, sobre o seu legado, sobre as suas marcas. E no meio daquela conversa toda, então de repente num telão começa a ser projetado as marcas da sua vida. Todo o sistema de som agora para e começa a falar, começam a narrar a sua história, o que você fez, os seus frutos, as marcas que você deixou nas pessoas. Na imagem você consegue ver muita coisa do que você fez. Imagine o seu velório. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que está passando nesse telão? Quais são os frutos que você produziu na sua vida? Quem que está presente lá no seu velório? Tem muita gente? Tem pouca gente? Se as pessoas que foram abençoadas pela sua vida, só as que foram,
abençoadas por você, estivessem nesse velório, quantas pessoas nós teríamos ali? Quem que está presente no seu velório? Qual a marca que você deixou na vida dessas pessoas? Conseguiu imaginar esse velório? Agora, olha aqui para mim, por favor, de novo. Escute isso, irmãos. Todos nós passaremos por isso um dia. Se Jesus não voltar antes, todos nós estaremos um dia numa condição dessa. Numa caixa, e as pessoas em volta olhando para nós, né, seu José? Seu José está familiarizado com isso? A grande pergunta, irmãos, é: que tipo de conversa elas estão tendo? A grande pergunta é: a frutificação da nossa vida foi realmente algo abundante a ponto de tocar e abençoar tantas pessoas como Deus gostaria que fosse? Nenhum de nós vai fugir desse dia. A pergunta é: será que a nossa vida valeu realmente a pena? Se você morresse hoje, como você seria lembrado? É importante, irmãos, a gente pensar nisso, porque a maioria de nós quer mesmo ter uma vida muito frutífera. É muito gostoso quando as pessoas nos encontram e falam: puxa, eu fui tão abençoada através da sua vida. A sua vida marcou profundamente a minha. Eu e Suelen estávamos no aeroporto esses dias e ela foi ao banheiro, um rapaz me pegou. Quando ela chegou, o rapaz estava querendo tirar uma foto até com Suelen. A gente nem conhecia ele, mas ele dizia: olha, nós ouvimos o testemunho do Lucas. Quantas pessoas já ouviram esse testemunho? E olha, aquilo nos abençoou tanto. Eu nunca tinha te encontrado, pastor, eu só tinha te visto pela internet. Aí Suelen chegou, ele quis tirar uma foto com a gente, ele falou: a minha esposa, nós perdemos um bebê. E depois disso eu fiquei tão feliz pensando: meu Deus, que bom vai ser quando Jesus vier nos buscar, ou no dia em que Ele decidir nos levar, a gente poder ter uma multidão olhando e dizendo: eu fui abençoado, eu sou fruto dessa vida aí, ó. Essa pessoa me marcou profundamente. Todos nós desejamos uma vida assim. Todos nós queremos, de fato, ter uma vida que vale a pena, deixar um legado poderoso. Essa é a intenção de todos nós. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que nós estamos fazendo agora para produzir esse tipo de fruto, para que então naquele dia a gente tenha ouvido do Senhor: a sua vida de fato, ela valeu a pena aqui na terra. Sabe, meus irmãos, eu quero te convidar a entrar em 2025, e eu quero te convidar para, em 2025, viver uma vida que realmente vale a pena. Viver uma vida frutífera, viver uma vida abundante. Gerar fruto é algo que vai abençoar muito você, mas vai abençoar tanto você, porque você vai ver outras pessoas recebendo daquilo que está sendo gerado através da sua vida. Há uma frase que me marcou esse ano, e se eu fosse resumir esse ano, há uma frase, eu resumiria a essa frase desse pastor inglês, Charles Studd. E ele diz assim, eu repeti essa frase aqui muitas vezes esse ano, e diz assim: nós só temos uma vida, e ela logo passará. Apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Repita assim comigo: nós só temos uma vida, e ela logo passará. Apenas o que fizermos por Cristo permanecerá. 1 de João, capítulo 2, verso 17, escute o que a Bíblia diz: o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está falando que todo o resto na nossa vida vai passar. O único fruto que será de fato permanente é aquilo que nós fizermos por Cristo e com Cristo. É a única coisa que vai permanecer, que de fato vai ficar no fim das nossas vidas. Agora, será que é mesmo? Será que é possível mesmo termos uma vida frutífera? E nessa noite, irmãos, para introduzir o tema do ano de 2025, eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Você vai perceber que a maior parte da nossa ministração é sobre perguntas.
Perguntas que ao longo de 2025 nós iremos responder juntos. Então a primeira pergunta é: será que é mesmo, pastor, possível ter uma vida de frutificação abundante? E eu te respondo: é possível. É possível. Você e eu fomos chamados por Deus para frutificar. Sabe como eu sei isso? Gênesis capítulo 1, no verso 28. A Bíblia diz que quando Deus nos criou, olha que legal. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Olha qual foi a bênção que Deus deu para o homem. Assim que ele criou. Ele disse: frutificai e multiplicai. Sejam férteis, sejam fecundos. Essa bênção foi estabelecida, ela está no seu DNA, em nome de Jesus, amém? É a Bíblia que está dizendo. E o texto segue, irmãos, ele está dizendo: vocês foram feitos férteis. Deus não ia pedir para nós fazermos algo que a gente não pudesse. Você foi feito frutífero, feito para encher a terra, feito para sujeitar, dominar. E ele segue dizendo: na verdade, tudo na terra é frutífero. A erva dê a semente, o que está sobre a face, toda a árvore e tudo que há no fruto dê semente para o vosso mantimento. Olha o que ele está dizendo: eu fiz tudo de modo frutífero. Pastor, mas na minha vida eu não tenho gerado fruto. A pergunta não é se você e eu podemos gerar fruto. A pergunta é: o que está nos impedindo de gerar fruto? Porque fomos feitos para frutificar. Em João capítulo 15, verso 16, está um outro texto aqui importante para nós. É quando Jesus, ele deixa claro o nosso propósito, o nosso chamado, e ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, eu é que escolhi a vós, e vos designei. E ele diz: para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha o que Jesus está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, e eu te designei para um propósito. E o propósito é frutificação. Frutificação, repita comigo: frutificação. Diga para quem está do seu lado: você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Irmão, se há alguma área da sua vida que está estéril, talvez você perceba: tem uma área da minha vida que não frutifica mais. As minhas emoções estão estéreis. A minha vida familiar está estéril. Tem algo que parece assim que de repente ficou estéril. Não consigo mais frutificar. Em nome de Jesus, esse é o tempo, essa é a estação que o Senhor está removendo isso da sua vida. E você vai gerar, você vai frutificar para a glória do nome do Senhor. Essa unção despedaça qualquer jugo que estava sobre a sua vida. Agora, uma coisa que nós podemos pensar juntos também é: pastor, será que o tema da frutificação é um tema importante assim mesmo? O que você acha, irmãos? Você acha que o tema da frutificação é algo bíblico? É algo que a gente deveria mesmo gastar um ano assim, pensando e conversando? Bom, vamos olhar para a Bíblia mais uma vez. Para vocês, irmãos, terem uma ideia, a palavra fruto ou frutificação, só no Novo Testamento, pela palavra karpos, a palavra do grego, palavra karpos, ela aparece 66 vezes. A palavra frutificação é repetida na Bíblia, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, 66 vezes. Algo que o Senhor quer falar com a gente. Outra coisa importante, que nos faz trabalhar esse tema e pensar que ele é de fato relevante, é Jesus. A Bíblia conta em Mateus capítulo 21, que Jesus teve fome, e ele procurou frutos na figueira, e você conhece esse texto. Ele não encontra o fruto, e ele amaldiçoa aquela figueira. Jesus procurou fruto, ele está procurando fruto. Esse é um tema importante. Agora, algo interessante, irmãos, em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala de uma pessoa, ele fala, preste atenção, uma árvore, ele compara uma pessoa a uma árvore, e ele diz: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Olha o que Jesus está dizendo. Você olha para uma vida e você reconhece se ela é de Jesus ou não, pela frutificação, não é pelo que ela fala, não é pelo modo que ela se veste, é pela frutificação. O tema é importante. Agora, há dois últimos argumentos que eu uso, porque para mim eles são tão importantes. Por que é tão
relevante tratar o tema da frutificação. Por quê? Produzir muito fruto glorifica o Pai. João capítulo 15, verso 8, Jesus fala isso. Porque no muito fruto, e vocês gerarão muito fruto, e assim o meu Pai será glorificado. Então Jesus está explicando aqui, irmãos, que gerar fruto é um caminho, é um meio das nossas vidas glorificarem o Pai. Mas não só isso. E ele diz assim: e quando você gerar muito fruto, e então sereis meus discípulos. A frutificação é o que nos torna, é uma das marcas que nos torna discípulos de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, frutificação é um tema muito importante. E eu poderia citar tantos outros textos da Bíblia que falam de frutificação. Esse é um assunto bíblico e um assunto tão importante, especialmente no Novo Testamento. Agora, eu quero falar com os irmãos, antes da gente falar o que é frutificação, vamos pensar um pouquinho aqui juntos o que não é frutificação. Porque talvez a pergunta é: pastor, então, se eu preciso frutificar, se a Bíblia diz que isso é marca do cristão, se isso glorifica o Pai, se isso é tão importante para Jesus, o que é frutificação? Tá, vamos pensar o que não é, porque há muita confusão. O que não é frutificação? Deixa eu te explicar o que não é frutificação. Primeiro, frutificação não é realizar obras em nome de Deus. Muitas pessoas realizam obras em nome de Deus e ainda assim não são frutíferos. Isso está na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, a igreja de Éfeso ou a igreja de Laodiceia, que tinha muita obra, mas a Bíblia diz que Deus as reprovava. E dizia: você é morna e você perdeu o primeiro amor. Você vai ser vomitado e você eu resisto. Mas eles não realizavam muitas obras. Ainda assim, isso não é frutificação. O que não é frutificação? Expulsar demônio. Tem gente que acha que a pessoa expulsou demônio, meu Deus, olha lá que homem de Deus. É possível expulsar demônio e não ser um homem de Deus. Você está entendendo, irmãos? O que não é frutificação? Não é profetizar. É possível profetizar sem ser convertido. A Bíblia fala isso para nós. Olha, há um texto, irmãos, que eu vou citar aqui para os irmãos. Mateus capítulo 7, verso 21 e 22. Olha o que ele diz aqui, que interessante. Porque isso tudo confunde a gente. Parece que isso é frutificar, mas não é. E pode ser que a gente esteja fazendo muita coisa na nossa vida religiosa, menos aquilo que Jesus nos chamou, que é produzir fruto para a glória do Pai. Então Mateus capítulo 7 diz assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí olha o que ele diz: muitos naquele dia dirão, olha o que eles vão dizer: ô Senhor, mas a nossa vida não foi frutífera? Será que não? Porque não profetizamos nós em teu nome? Então profecia em si não é fruto. O que mais? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, curamos enfermos? E qual que é a resposta do Pai para eles? Ei, afasta de mim porque eu não os conheço. Então, o que não é frutificar, preste atenção, uma pessoa que está frutificando, ela pode expulsar demônio? Sim. Uma pessoa que está frutificando, ela pode orar e curar enfermos? Sim. Ela pode profetizar? Sim. Mas só isso não é frutificação. É interessante, irmãos, porque quando Jesus está falando desses homens aqui, ele está dizendo, eles fazem muita coisa, mas eu nem os conheço. Ou seja, eles não estão ligados a mim. O que eles produziram foram obras da sua própria carne, não foi fruto daquele que permaneceu em mim. Conseguimos entender isso? Amém? Então o que não é frutificar? Não é realizar obras, não é expulsar demônio, não é curar enfermos, não é profetizar, não é pregar, não é servir em ministérios, não é evangelizar, não é o envolvimento com o movimento religioso. Irmãos, vir para a igreja não te faz um cristão. Eu ouvi outro dia um pastor falando isso. Assim como vir para a igreja não te faz um cristão, assim também ir para o McDonald's não te faz um hambúrguer. Não, não é isso. É sobre conexão com Jesus. Quem está entendendo, diga amém.
Então, o que não é frutificar nós sabemos. Então, o que é frutificação de fato? Vamos lá. Primeira coisa, frutificação é a manifestação visível do DNA da árvore. O que é a frutificação? É quando a árvore externa, é quando ela manifesta visivelmente aquilo que está dentro dela. Frutificação é a manifestação visível do DNA, da essência da árvore. Segunda definição, frutificação é o resultado exterior daquilo que foi gerado no interior. Então, frutificação não é só vai lá e prega. Não. Frutificação é o resultado exterior daquilo que foi gerado aqui dentro. É uma verdade que está aparecendo. Você entende isso? O que é frutificação? Frutificação, olha só, é a consequência daquilo que alimentou a árvore. Escute isso. O seu fruto será resultado daquilo que te alimentou. Quais são os frutos que você tem produzido? Eu respondo. Eles são equivalentes àquilo que tem te alimentado. Você vai encontrar isso no Salmo 1, e você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 17, ele diz, é como uma árvore plantada junto a ribeiros. E porque ela se alimenta do ribeiro, não importa as circunstâncias. Ela pode estar num deserto, mas ela produz segundo aquilo que a sua raiz está se alimentando. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é sobre vir a um culto, é sobre ter uma raiz conectada e se alimentando desse relacionamento com o Espírito Santo. O que é frutificação? É o resultado visível daquilo que somos quando ninguém pode ver. Isso é maravilhoso, irmãos. O que é frutificação? Isso que eu estou fazendo aqui é frutificação? Não é. A não ser que isso seja uma verdade visível daquilo que eu vivo quando vocês não estão me vendo. Você entende? Então, se isso é mentira, se o que eu estou falando aqui eu não vivo na minha casa, então isso é obra. Mas se o que eu estou fazendo aqui é resultado visível daquilo que eu vivo quando ninguém vê, então é fruto. Quem está entendendo, diga amém. Escute isso, irmãos. Jesus foi muito duro com os fariseus. Muito duro com Laodiceia. Muito duro com Éfeso. Por quê? Porque eles não eram resultado daquilo que eles eram dentro. Jesus chega a falar assim para os fariseus: vocês parecem sepulcros caiados. Você parece um sepulcro que jogou um calzinho por cima para ficar bonitinho, mas dentro é morto. Fora está tudo bonito. Isso é obra. O que eu quero é fruto. Eu quero algo que seja gerado aqui dentro, que seja verdadeiro. Irmãos, eu vou afirmar algo aqui para os irmãos. Nós não precisamos de mais evangélicos no Brasil. Nós não precisamos de mais gente vindo à igreja no Brasil. Nós já somos milhões. Sabe o que nós precisamos? De gente que comece a produzir fruto verdadeiro de uma vida íntima com Jesus. O que é frutificação? Olha só essa definição. Frutificação é o resultado de uma árvore que suportou processos. Eu gosto dessa definição. Todas essas definições, Deus foi falando comigo, com a Sueli, quando a gente estava orando. E essa sim, eu gostei demais dessa, porque frutificação é o resultado de uma árvore que suportou o processo. Porque a árvore não gera processo, não gera fruto logo. Ela suporta o processo. Ela suporta, a raiz vai aprofundando, ela suporta. O tronco vai crescendo, ela suporta. Os galhos vão se estendendo, ela suporta. E agora, porque ela suportou, o resultado disso, a consequência disso é a frutificação. Olhe para quem está do seu lado e diga: suporte os processos. Suporte os processos. E você vai ter resultados maravilhosos. O que a Bíblia fala sobre fruto? Deixa eu ver então, junto com você. O que a Bíblia fala sobre o fruto? A Bíblia fala algumas coisas sobre fruto. Primeiro, a Bíblia fala sobre quantidade de fruto. A Bíblia fala, por exemplo, sobre alguns que não produzem nenhum fruto. A Bíblia fala sobre outros que produzem fruto. A Bíblia fala sobre aqueles que são podados para que produzam mais fruto. E a Bíblia também fala sobre aqueles que produzem muito fruto. Você entende? Então, sobre o fruto, a Bíblia fala sobre quantidade de fruto. Quero abrir um parênteses aqui com os irmãos. E quero corrigir algo, talvez,
na nossa semântica, na nossa maneira de compartilhar esse assunto aqui com os irmãos. Quero corrigir isso. Por muito tempo, nós, como igreja, eu, pastor, por muito tempo, nós falamos de frutificação e usamos João capítulo 15, apenas para dizer, você precisa levar mais pessoas a Cristo. Frutificar é levar pessoas a Cristo. Frutificar é levar pessoas para a célula. Frutificar é trazer pessoas para a igreja. E eu quero corrigir isso. Frutificar é também levar pessoas a Cristo. Amém, irmãos? Esse também muda tudo. Frutificar é também convidar pessoas para ir para uma célula. Também convidar pessoas para ir para um encontro com Deus. Também. Mas frutificar não é só isso. Amém, irmãos? Que muita gente encheu a célula, mas de fato, no fundo, não era verdade, e aí acabou com tudo também. Então não é sobre esse tipo de resultado. Então, quando a Bíblia fala sobre o que não produz fruto, não é o que nunca levou ninguém a Cristo, só. O que ele está dizendo é, tem gente que não produz nenhum fruto, Cristo não aparece nele, esse é o problema, você entende? Então, não vai para o inferno aquele que nunca levou alguém para o encontro com Deus, não. O que a Bíblia está nos ensinando é, aquele que o Pai vai cortar, porque alguns ele vai cortar, e ele vai cortar e vai jogar no fogo, são aqueles que conectaram em algum momento a vida religiosa, mas nunca conseguiram produzir Cristo na sua vida. Você está entendendo isso? Então o que de fato, irmãos, nos coloca numa situação terrível, não é porque eu não levei ninguém para o encontro, eu nunca levei ninguém para a célula, não é isso. O que nos coloca numa situação terrível é o fato de eu estar envolvido na vida religiosa e não conseguir produzir Jesus. As pessoas não veem Jesus através de mim. Então, sobre o fruto, a Bíblia fala sobre alguns que não produzem nada. Outros que produzem um pouco. Você vê um pouco de Jesus na vida dele. Outros que ele podou. Nós vamos falar da poda ao longo do ano, que a poda é complicada, para que produza mais. Mas a Bíblia também fala sobre alguns que estão produzindo muito fruto. Diga comigo, muito fruto. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, eu profetizo que você será desses que geram muito fruto em nome de Jesus. Jesus vai aparecer na sua vida em todas as áreas, amém? As pessoas vão olhar e vão falar, está frutificando aqui, é Cristo na vida dela, é Cristo na vida dele, em nome de Jesus. Agora, sobre o fruto, a Bíblia também fala sobre a qualidade do fruto. Então não é só sobre produzir fruto, mas é sobre a qualidade do fruto. Então a Bíblia fala de um fruto que permanece, a Bíblia fala de outro fruto que não permanece, a Bíblia fala de uma árvore que produz fruto bom e de uma árvore que produz fruto ruim. Então sobre o fruto a Bíblia fala sobre a quantidade, a Bíblia fala sobre a qualidade, mas há algo aqui muito sério. Sobre o fruto a Bíblia fala sobre o propósito da frutificação. Uma pergunta importante que a gente tem que fazer nesse ano é, por que é que eu devo gerar fruto? Por que é que Cristo quer que eu seja uma árvore frutífera? Por que a frutificação precisa ser uma verdade na minha vida? Porque há muitos propósitos para o fruto. Eu já falei aqui, um deles é que você vai parecer mesmo discípulo de Jesus. Outro é que o Pai será glorificado. Alguém que está, irmãos, você imagina, alguém que está o tempo todo produzindo fruto, parecido com Jesus. Onde ele vai, no trabalho, na escola, tudo que você vê nele parece Cristo, parece Cristo. Na pior hora, parece Jesus. No melhor momento, parece Jesus. Numa confusão, parece Jesus. Não é verdade que o Pai está sendo glorificado na vida desse irmão, sim ou não? Então, um dos propósitos do fruto é que quando ele aparece, você glorifica o nome do Pai. E quando ele aparece, as pessoas falam, é discípulo de Jesus de verdade. Agora, sobre o propósito do fruto, é importante a gente entender algo. Eu gostei dessa definição, não é minha. É uma definição de um outro pastor, estou tentando lembrar quem era. Mas uma definição legal é a seguinte. Fruto é tudo aquilo que você produz e não come. Consegue entender? Uma das definições do fruto é aquilo que eu produzo e não me alimento dele. Outro vai se alimentar. Como é que eu sei se eu estou produzindo fruto na minha vida? Pessoas à minha volta se alimentam daquilo que é gerado do meu relacionamento com o Senhor. Você está entendendo? Você nunca vai ver uma árvore de maçã tirando uma maçã e comendo, falando, estou precisando disso aqui. E você nunca vai ver
uma videira tirando um cacho de uva dizendo, eu vou comer disso daqui. É ou não é verdade? O fruto é para abençoar outras pessoas. Então, qual é o propósito do fruto? Um dos propósitos do fruto é sempre abençoar quem está perto de mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente fala do fruto do Espírito, você se lembra quais são o fruto do Espírito? Ele se manifesta de várias maneiras, mas, por exemplo, esse ano você vai produzir o fruto do Espírito e vai ser claro e nítido na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Quando você produz o fruto do Espírito, é você que é abençoado? Quando, Lu, lá na sua casa, o Jackson, ele manifesta o fruto do Espírito. Vocês saíram de casa para vir para o culto, já deu o horário, atrasou, porque você estava ali se arrumando, Lu, e ele está ali, né? Que ele é da diaconia, tem que chegar na hora. Nessa hora, se o Jackson produz um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a mansidão, isso é bom para quem, Lu? É bom para Lu, é maravilhoso. Você percebe, irmãos, que quando você produz a alegria, a paz, a benignidade, a amabilidade, quando você produz isso, irmãos, outras pessoas à sua volta serão abençoadas. Ou seja, um dos propósitos do fruto é abençoar quem está perto de mim, e é por isso que quando nós produzimos muito fruto, o nome do Senhor é glorificado, porque muitas pessoas vão querer se aproximar de você, e vão querer conhecer o Deus a quem você serve também. Amém, irmãos? Agora, então, o que é que eu faço para produzir fruto? Eu já entendi que a frutificação é relevante, eu já entendi o que não é frutificar, eu já entendi o que é frutificar, então a pergunta é, o que fazer para produzir muito fruto? Então, eu vou resumir isso a 3 coisas que aparecem inclusive na nossa imagem. Dá para colocar aqui a imagem, por favor? O que fazer para produzir fruto? 3 elementos são necessários para que uma árvore produza frutos. Primeiro elemento, raízes profundas. O segundo elemento é um tronco forte. E o terceiro são galhos frutíferos. Pode manter essa imagem aqui para nós, eu quero que você perceba que na construção, como é que chama isso aqui? Uma logo, Natane? Na construção da logo do ano da frutificação, você vai encontrar esses 3 elementos aí que você está vendo. Você vai encontrar uma raiz, está simbolizando ali uma raiz profunda. Você vai encontrar um tronco forte, e é muito forte porque é uma cruz. E você vai encontrar galhos ali também com muito fruto. Então entenda que para nós produzirmos fruto, para que o fruto seja na nossa vida natural, consequência de um processo, nós precisamos desses 3 elementos. Número 1, precisamos de uma raiz profunda. Diga comigo, uma raiz profunda. A raiz profunda da árvore, para nós aqui, é a tipologia ou a simbologia de um relacionamento profundo com Deus. Você quer ser muito frutífero esse ano? Então aprenda a ir mais fundo na sua intimidade, aprenda a ir mais fundo na sua paixão, aprenda a ir mais fundo nas suas disciplinas espirituais, no seu tempo a sós com o Senhor. Sem uma raiz profunda, a árvore não pode gerar um fruto poderoso. O fruto acaba sendo o resultado das raízes da árvore. Então ela precisa de uma raiz profunda. A raiz é o símbolo da fome e da sede por Deus. A raiz aqui fala do nosso primeiro amor, da nossa paixão. Então se em 2025 você quer produzir fruto como nunca antes na sua vida, olhe para quem está do seu lado e diga assim, raízes profundas, irmão. Raízes profundas, irmão. O ano da profundidade não acabou. Agora, só uma raiz profunda também não pode gerar fruto. Porque ela precisa também de um tronco forte. E eu gostei muito que o nosso tronco, ele é uma cruz. Porque, irmãos, nós não queremos produzir fruto ou chamar de fruto aquilo que não passou pela cruz. Se não passou pela cruz, nós não queremos. Jesus falou o seguinte, ele falou, se você não tomar sua cruz e me seguir, você não é digno de mim, não é meu discípulo. A única maneira, de fato, de sermos discípulos de Jesus, é de termos raízes profundas, sim, mas é também de carregarmos a nossa cruz. E algo que é importante para nós aqui como igreja, para a gente entender isso, irmãos. A cruz, o tronco aqui da árvore, fala de valores inegociáveis, valores imutáveis, conceitos inflexíveis.
Está falando, irmãos, de verdades bíblicas que nós vamos manter, não vamos negociar. É muito importante que você entenda isso aqui. Nós não queremos, como igreja, ver muita gente apenas vindo para o nosso culto, muita gente indo para os encontros, tem uma multidão. Não, esse não é o nosso propósito. O que nós queremos é que pessoas de fato parecidas com Jesus se tornem irmãos aqui no nosso meio. Você entende? Vai ter que passar pela cruz, pelo crivo da cruz. Tudo que nós queremos na nossa vida, na nossa igreja, precisa passar pelo crivo da cruz. Então, quando fala de tronco na nossa logo, nós estamos falando sobre valores, princípios, conceitos que nós não vamos negociar. Terão que passar pela Bíblia. E se não passou, irmão, me perdoe, vai ficar estreito para o seu lado. Esses tempos eu tive que chamar uma pessoa, ela me procurou primeiro, e ela me disse que ela tinha uma ideia a respeito de algo. Eu falei, olha, a sua ideia, ela é maravilhosa. Se não houvesse a Bíblia, você estaria cheio de razão. O problema é que tem a Bíblia. O problema é que o que você fala conflita diretamente, vem de encontro com a palavra de Deus. Então, para mim, agora você se torna mentiroso. Paulo diz isso, seja eu mentiroso e Cristo verdadeiro. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo que eu disser que conflita com Cristo, esqueçam o que eu falei, torne a minha palavra mentira. A de Cristo sempre será verdade. Então não é sobre o que a gente pensa, não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a palavra de Deus diz, e nós vamos ficar com ela. E essa árvore terá uma cruz no centro, em nome de Jesus, amém? E por último, essa árvore tem galhos frutíferos. O galho é o que toca o fruto, já percebeu? É no galho que sai, é o galho que toca, é o galho que acessa o fruto, é o galho que tem o contato. Então, quando nós falamos de uma árvore completa, uma árvore também que tem galhos bons, o galho aqui, irmãos, aí sim, fala do evangelismo, fala da compaixão, da obra social, fala do discipulado, é o que está tocando o fruto. Então, entenda bem, se você diz assim, pastor, eu quero gerar muito fruto, e eu tenho uma raiz profunda, mas o meu tronco não é tão forte, eu vou dizer a você, não vai produzir nada. Não, mas eu tenho galho frutífero, eu estou o tempo todo ajudando pessoa, eu dou cesta básica, eu faço obra social. É mesmo? Como é que está o seu tronco? Tem Cristo aí? Que a pessoa pode fazer tudo isso e continuar negociando todos os valores bíblicos. Quando você vai conhecer a pessoa intimamente, é uma bagunça a sua vida, não parece nada com Jesus. Então, não é completo, não vai produzir. E se nós também dissermos, eu tenho uma vida profunda com Jesus, raízes, eu tenho os crivos da cruz, todos eles estão bem estabelecidos, eu conheço a palavra de Deus, amém? Mas se você não toca, se você não produz, se você não tem compaixão, então ao final também há um limitador. Então é necessário que a gente observe os três elementos, que Deus produza em você e em mim raízes profundas, troncos fortes e galhos frutíferos em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu termino essa mensagem com a frase que para mim é talvez a chave aqui para nós. Jesus está dizendo, versículo 5 de João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. É um recado de Jesus aqui para nós. Irmão, entenda isso por favor. Não há frutificação abençoada sem Jesus. Tá bom? Você pode dizer assim, pastor, olha, eu fiquei rico. Eu ganhei muito dinheiro. Eu me casei. Eu tive filhos. Olha, eu comprei minha casa. Meu Deus, eu estou assim. Mas sem Jesus, nada podeis fazer. O que acontece é que você pode ter uma boa construção, linda, só que está sobre areia. O fruto é algo que foi produzido na rocha. Você vai ver, Mateus capítulo 7, quando Jesus fala da árvore boa, produz bons frutos, na sequência ele fala, pois a todo aquele que me ouve e obedece, é semelhante ao homem que fez sua casa sobre a rocha. A sequência do texto está falando isso. Jesus nos ensina que sem Ele, entenda, tudo que nós construirmos, sem Ele, e construir sem Ele, eu vou insistir nisso, porque a gente está num ambiente tão místico hoje no Brasil, que é assim, a pessoa adultera,
arruma uma amante, se junta com a pessoa e depois ela fala: pastor, você pode abençoar? Que eu quero Jesus aqui. Não tem. Você consegue entender? Sem ele, o que você fizer aqui não é abençoado. Porque não parece com ele, não tem a ver com a Bíblia. Você consegue entender, irmão? Então não é, eu faço do meu jeito e depois eu peço para dar uma benzida aqui no meu carro, nas minhas coisas, joga uma água aí, pastor. Não, não é assim. Passa um óleo na gente. Não, não é assim. Sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo é, sem que eu aprove, sem que eu concorde, sem que aquilo que você está fazendo se pareça comigo. Você consegue entender, irmão? Então, frutificação de fato é ter uma vida abençoada, próspera, frutífera. É sobre viver os princípios bíblicos. É sobre ter uma vida abençoada e olhar para o lado e ver Jesus dizendo: é isso. Isso parece comigo. Isso eu aprovo. Você terá alguns dias na sua vida que decidir entre ser reprovado pelas pessoas e aprovado por Deus. E outras vezes você vai ter que escolher ser aprovado pelas pessoas e reprovado por Deus. Nós teremos que ter essa escolha. Sem mim, Jesus está dizendo, tudo que a gente produzir sem Ele, tomou a decisão sem Ele, escute, vai ser fútil, vai ser irrelevante, vai ser sem valor e vai ser passageiro. Então, eu não quero produzir nada sem Jesus, você quer? Não, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Você até vai fazer, mas não vai ser eterno, não vai ser algo permanente. O que Jesus nos ensina em João capítulo 15, verso 5, e eu quero terminar dando essa ênfase que nós sempre falamos aqui como igreja. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 15 aí, por favor? O pessoal do louvor pode subir para nós, por favor, também? Existem muitas formas de você entender um texto bíblico. Muitas maneiras de você buscar uma interpretação correta do texto bíblico. Uma das formas é você perceber qual é a palavra mais repetida no texto. Especialmente quando se trata do Novo Testamento, falando do grego. A repetição traz uma mensagem. Abriu em João capítulo 15 aí? Vamos ler qual é a mensagem principal. O que Jesus estava falando para nós aqui? Lembra, irmãos, que no capítulo 14, Jesus está se despedindo dos discípulos. Ele está falando, gente, eu estou indo embora. Vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo vem. Então, depois dele falar disso, ele está dizendo, eu vou, mas fique tranquilo, o Espírito Santo vai vir. Então, ele começa o capítulo 15 dizendo, olha, deixa eu explicar para vocês outra coisa. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. É só vocês ficarem conectados comigo e eu e vocês, então vai ter muito fruto. Fiquem em paz. E nós seremos amigos. No final ele termina falando de amizade. Eu amo esse texto. 15:15. Ele fala, agora nós somos amigos. Porque o servo não sabe nem o que o pai está fazendo. Mas o amigo, eu não escondi nenhum segredo de vocês. É maravilhoso esse texto. Esse é o grande propósito da fala de Jesus. Não é nos deixar com medo. Não é nos forçar a dar fruto. O grande propósito desse texto é nos explicar, nos incentivar a olhar para a bênção que é o privilégio de estar conectado com Jesus. Então, leia comigo, capítulo 15. Vamos ver qual é a palavra que mais aparece aqui. É a ênfase do texto. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Vamos lá, primeira vez que fala. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. 2 vezes. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer 3 vezes na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. 4ª vez. Vamos lá, me ajuda a contar aí. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, será como... Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim,
e as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Quantas vezes já foram? Quem está contando? 9, meu Deus do céu. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Mais uma vez, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu pai faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. E agora, última vez, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, e eu chamei vocês para dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhes pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Quantas vezes, gente? Quem contou aí? 12 vezes. 12 vezes. Em quantos versículos? 16, 17 versículos, uma perícope aqui inteira, com 12 vezes de repetição. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que você e eu não precisamos nos preocupar em frutificar. Não. Qual é a nossa preocupação? Permanecer. Vem aqui, Suelen, por favor. O que é permanecer para você? Você pode ficar de pé, por favor? Para você, o que é permanecer em Jesus? O que é permanecer? Muitas vezes, quando eu pergunto para alguém o que é permanecer, então a pessoa pensa que permanecer é assim: eu estou aqui, eu permaneci. Você já viu o casal que permanece, mas já não é mais casado? Já aconteceu isso ou não? Tem aquele funcionário que permanece, mas ele já não queria mais estar ali, sim ou não? Tem aquele aluno que permanece, mas a cabeça dele não está lá, tem ou não tem? Então permanecer não é estar, não é só estar, não é só isso. Permanecer, quando Jesus está falando sobre permanecer, irmão, ele está falando: você vai permanecer em mim, assim ó, como um casal mesmo. E aí nós vamos juntos, porque Cristo está dizendo: nós vamos permanecer juntos. Ou seja, onde eu andar, Sueli, você anda. No ritmo do meu passo, você anda. Isso é permanecer. Se eu levantar a mão, você levanta junto. Isso é permanecer. O que eu manifestar, você manifesta. O que eu fizer, você faz. Se eu correr, é junto, a ponto de nós sermos uma só carne, uma só pessoa. Permanecer em Jesus não é continuar vindo na igreja, irmão. Não, permanecer em Jesus é andar como Ele andou, é falar o que Ele fala, é manifestar o que Ele manifesta, é fazer só o que Ele faria. Isso é permanecer. Eu te digo, é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. A gente fala de frutificação e eu fiz questão. Nós vamos usar o texto mais simples da Bíblia sobre frutificação, porque tudo que a gente precisa entender é que quando eu vou para a minha faculdade, eu preciso permanecer nele. Quando eu vou fazer negócio, eu tenho que permanecer nele, tenho que fazer negócio igual Jesus faria. Quando eu estou numa discussão, eu permaneço nele. A frutificação vai ser, irmãos, assim, uma consequência. Vai ser impossível não frutificar se você cedinho já acorda e cola nele. Eu já estou em Jesus, eu já estou com ele aqui, eu acordei cedo já glorificando. Eu estou com as dores, eu estou mal, eu sofri, mas eu permaneço nele. Eu permaneço, eu vou para a palavra, eu vou para o jejum, eu vou para a oração. Eu não te largo, Jesus. Eu permaneci, aí sim eu permaneci. Dá para vir para o culto sem Jesus, dá para pregar sem Jesus, dá para liderar a célula sem ser convertido, dá para profetizar sem ter experiência com Jesus. Você entende isso? Sabe o que não dá para fazer? Manifestar o fruto do Espírito Santo sem Ele. Aí não dá. É interessante, irmão, que você pega um falso profeta e ele faz tudo que a Bíblia fala. Ele profetiza, ele cura, ele expulsa demônio. Sabe o que ele não consegue? Ele não consegue amar, ele não consegue ter domínio próprio, ele não consegue ter mansidão, porque isso é resultado da vida permanente com Cristo, uma vida íntima com o Espírito Santo.
permaneça em mim e eu permanecerei em você. E então você vai gerar muito fruto. E não vai ser qualquer fruto. O fruto vai permanecer daí. É sobre intimidade, é sobre profundidade. É por isso que o ano do avivamento não acabou. É por isso que o ano da profundidade não acabou. A minha raiz está aqui. O ano do avivamento não acabou, porque agora uma seiva foi produzida. Eu estou assim, queimando por Jesus. E o resultado disso são frutos. É a frutificação. Quem me vê, vê Jesus. Eu estou com Ele. Não, eu não vou tirar férias de Jesus. Eu vou tirar férias com Jesus. Eu não vou fazer negócios longe de Jesus. Eu não vou, irmão, fazer nada. Minha rede social, tem rede social de crente que você fala assim, deve ser de um satanista. Porque na rede social ele acha assim, não preciso manifestar Jesus aqui. Ah, é negócio, é negócio. Uma pessoa falou isso para mim. Negócio é negócio, pastor. Uma vez um pastor falou, lá no céu Deus governa, aqui na terra o pau come. Eu falei, o que é isso, irmão? Não é dessa forma. Não, eu vou permanecer nele e ele em mim. E então juntos nós vamos produzir muito fruto. E o fruto glorifica o Pai. E o fruto faz de mim discípulo de Jesus. Amém?